Sejam muito bem-vindos ao podcast, o podcast da Associação Brasileira de ATT de Streaming. E hoje, incrivelmente, ao vivo, direto do palco do Streaming Academy. Hoje a gente tem um convidado aqui mais especial, já está aqui na tela, um convidado que todo mundo conhece, uma figura conhecida, carismática, querida. Ele é apresentador, ele é economista, ele é investidor, ele é empresário e agora vai contar as novidades aqui pra gente, Doni Denútil. Muito prazer, Doni. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. Bom demais, Yasue. Pessoal, muito obrigado. É uma honra enorme estar aqui com vocês, de verdade. Sou só um humilde operário da comunicação, me aventurando em novos mares aqui, sabe? Já fiz um pouco de tudo na comunicação, se olhar nos últimos 20 anos, assim, de jornalismo, entretenimento, empreendendo como dono de produtora, abrindo veículo de comunicação, de economia, finanças e negócios, enfim. Então, agora é uma nova aventura e eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha visão, do momento, do que é a TV Connect USA e das coisas que a gente está construindo por aqui. Muito obrigado pelo convite. Legal, Doni. Muita gente te conhece, né, da televisão, do que você fez. Você passou pelo SBT, você passou alguns anos também no Globo News, ocupou a bancada do Jornal Hoje. Me diz uma coisa, como é que está sendo para você estar do outro lado da mesa? Né? Você agora está liderando um grande grupo de mídia. Me fala um pouquinho como é que está sendo essa sua experiência. Olha, é um desafio enorme e muito diferente de tudo que eu tinha feito até agora, né? Eu, que me formei em jornalismo, economia, fiz mestrado em economia e tudo mais, comecei na televisão, depois de trabalhar 6 anos em banco, como repórter do Jornal da Globo. Depois disso, em quase 8, 9 anos de Grupo Globo, apresentei 7 telejornais, incluindo os 3 maiores do país. Fui para o entretenimento, SBT, Discovery Home and Health, 4 programas, abri uma produtora de vídeo junto com o Samidana, meu grande amigo, sócio até hoje, e a gente foi focado nesses últimos quase 10 anos em comunicação corporativa, com clientes como Bayer, Nubank e tudo mais. E a gente abriu também o Invest News, que hoje se tornou o maior canal do YouTube entre os veículos de economia, finanças e negócios. Então, na minha cabeça, eu já tinha feito um pouco de tudo, de reportagem de rua à bancada de Jornal Nacional, Jornal Hoje, Fantástico. Já tinha feito de programa de confeitaria no SBT a programa de reforma, né, a versão brasileira dos Irmãos à Obra, numa collab entre SBT e Discovery Home and Health. Então, já tinha empreendido. Isso aqui eu nunca tinha imaginado. Eu, que sou muito de planejar os meus próximos passos, próximos anos e etc., já tinha pensado lá na infância em ser apresentador. Tinha mandado para o Silvio Santos vídeo com 12 anos de idade, falando que queria fazer parte do elenco do SBT, coisa que só veio se concretizar 2 décadas e meia depois, né? Mas se concretizou, muito legal. A mesma coisa no jornalismo. Eu tinha lá o meu vision board com as bancadas de telejornais que eu queria passar e, olhando no retrovisor, eu vejo que todas as imagens que lá estavam, eu acabei ocupando muitos anos depois. Então, eu fui desenhando o meu destino na comunicação, mas eu nunca tinha imaginado estar do outro lado da mesa, né? Como tomador de decisão estratégica, de equipe, de linha editorial, de cobertura, de avanços, de negociações comerciais, de modelo de negócio. Então, é um desafio sensacional, muito diferente da minha experiência prévia e talvez fosse um dos últimos possíveis de eu fazer dentro da comunicação que fossem realmente desafiadores para mim. E eu adoro o desafio, eu sempre fui assim, eu sou um tomador de risco nesse sentido, tanto é que eu estou aqui no cenário do Breaking Fast, vocês estão vendo ao fundo, que é o nosso carro-chefe das manhãs, e eu vim ser entrevistado um dia. Eu fui convidado aqui, como tantos outros que estão nos Estados Unidos, que passam por aqui,
E saindo do programa e conhecendo o projeto, a TV, a estrutura, as pessoas envolvidas, eu falei, cara, eu acho que faz muito sentido eu fazer parte desse projeto. E se for para entrar, tem que ser de cabeça, mergulhando, com uma participação muito relevante, para que eu possa fazer a diferença no grupo e me dedicar para valer. E é isso que aconteceu de lá para cá. Eu me tornei o investidor e o principal acionista há cerca de 2 meses, o anúncio veio há 1 mês, e muita coisa a gente tem feito desde então. Eu acho que vale até, muito rapidamente, embora a gente tenha passado o vídeo, dar um breve panorama do que é a TV Connect USA, que eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem, né? Principalmente no Brasil. A TV Connect USA, ela é a primeira e única emissora de TV americana com sinal aberto em língua portuguesa nos Estados Unidos. E, além de tudo, é afiliada à CNN News Source. Então, nós somos a TV dos brasileiros em solo americano. E o brasileiro aqui é uma comunidade, representa uma comunidade cada vez mais relevante. As empresas americanas estão de olho, as empresas brasileiras estão de olho, o número é muito expressivo, a média de renda do brasileiro aqui é maior do que a do público hispânico, enfim. Então, é um mercado que estava subatendido em termos de hub de conteúdo, hub de informação. E a posição que a gente está construindo e vai ocupar é exatamente essa, de maior grupo de mídia para brasileiros nos Estados Unidos. O mais legal, Doni, é que não é só novo na tua vida, né, mas também é novo na empresa, nova gestão, novos executivos, uma expansão digital absurdamente forte. Conta pra gente aí como que está essa nova fase. É muita novidade, acabei de chegar praticamente, mas a gente está mexendo muito no modelo de negócio e vai ter, para o ano que vem, uma distribuição muito mais intensa. Então, hoje a gente tem o sinal aberto na Central Flórida, que chega para 5,1 milhões de pessoas. A gente também tem a distribuição via aplicativo, todos os principais sistemas de TV, né, todas as Smart TVs e smartphones, que teve mais de 1 milhão de downloads até agora. Então a gente é muito acompanhado, principalmente nos Estados Unidos. Está disponível também, obviamente, aí no Brasil, se o pessoal quiser baixar, TV Connect USA, na Europa e tudo mais, mas o nosso foco principal como mercado target é o dos brasileiros nos Estados Unidos. E a gente vai trazer toda uma transformação no volume e na linha editorial do conteúdo jornalístico que é produzido, mais ou menos triplicando o volume de jornalismo aqui, porque é um assunto que conecta muito com a comunidade, é super relevante e importante, e não tem outro veículo cobrindo os acontecimentos dos Estados Unidos, que é o local onde os brasileiros daqui residem, em português. Então eles têm que ou assistir canal de TV americano em inglês, ou acompanhar algum sinal do Brasil, mas as notícias vão ser do Brasil e não vão ser aqui de onde eles estão morando. Então a gente tem uma oportunidade de mercado assim, realmente extraordinária para ocupar esse ponto. Mais de 90% da nossa produção hoje é em solo americano, é original, então a gente se consolida nesse sentido como não só a primeira, mas a mais relevante também emissora americana em português. Isso é uma grande novidade até para a CNN. A gente estava lá, eu e o Paulo Sérgio, que é o fundador da TV Connect, TV que existe já há 6 anos, a gente estava em Atlanta há 1 ou 2 semanas, no headquarter da CNN, conversando com o vice-presidente global de afiliadas, e para eles é uma grande novidade. Eles estão acostumados a ter afiliadas em inglês nos Estados Unidos, em espanhol, mas emissora americana em português, nós somos o primeiro. E para eles também isso tem todo um significado, estão muito empenhados em fazer parte dessa parceria e ajudar a fomentar o nosso crescimento. Então, para o ano que vem, a gente tem uma nova grade de programação, com rostos conhecidos, inclusive dos brasileiros, e também influenciadores e gente muito renomada e respeitada aqui na comunidade nos Estados Unidos. Então vai ser uma grade muito, muito interessante. Vale para o entretenimento, vale para o jornalismo, vale para o esporte. Vem a nova grade, nesses pilares. Eu vou mergulhar muito mais profundamente no ano que vem na questão do jornalismo. A gente tem o Cris Gomes, diretor do Faustão durante muitos e muitos anos, o cara que basicamente comandou um dos principais orçamentos e audiências da TV brasileira, e é o nosso diretor de entretenimento. E a gente tem acordos também que estão sendo, nesse momento, negociados e costurados, porque a possibilidade aqui é de collab, coprodução, trocas mutuamente benéficas com grupos de mídia brasileiros também. Eu acho que isso é interessante para o público que está aqui participando hoje e acompanhando o nosso podcast.
a gente não disputa com as emissoras brasileiras, né? A gente aqui tem a possibilidade de ser mais um braço delas. Para nós, é interessante estar no Brasil, ter distribuição no Brasil, ter divulgação do nosso conteúdo, compartilhar o que a gente faz. E para a gente aqui também é interessante receber essa participação de veículos brasileiros estabelecidos que querem ter acesso às nossas estruturas, ao nosso conteúdo e assim por diante. Então, nós temos algumas conversas nesse sentido, vale para cobertura de Copa, vale para cobertura jornalística, para uma série de outras frentes, e é uma possibilidade da gente ser o braço americano de veículos brasileiros e da gente ter o nosso conteúdo distribuído no Brasil. Então, além dessas questões, a gente também vai fazer uma força muito grande de distribuição e entrar em ISPs e FAST, né? Vale para Brasil, vale para Estados Unidos, vale para outros países também, mas focando principalmente Brasil e Estados Unidos. Eu diria que em 6 meses vocês vão olhar no retrovisor e vão ver que a TV Connect vai estar muito, muito, muito mais pulverizada e vai ser do conhecimento de basicamente todos que acompanham mídia ou conteúdo e se interessam por conteúdo de qualidade, tanto do entretenimento quanto do esporte e também no jornalismo. Legal, Doni, obrigada, super esclarecedor. E como é que você mesmo falou, né, que o canal abre uma porta absurda para empresas, não somente brasileiras, mas empresas que querem falar com o público brasileiro que mora nos Estados Unidos. Como é que isso é feito? Isso é muito interessante, Assuê, porque alguns dados para a gente entender. Olha, o mercado multicultural nos Estados Unidos, de mídia, ele teve no ano passado o maior crescimento em investimento de marketing para esse público dos últimos 12 anos. Então ele está batendo patamares recorde. Se a gente pegar o público hispânico, né, o mais relevante nos Estados Unidos, ele representa cerca de 20% da população, mas tem só 4% do ad spending, né, do valor de marketing direcionado. E se pegar no digital ainda, é inferior a 1% do orçamento total de marketing digital nos Estados Unidos, embora o público seja muito relevante. O público hispânico ele é mais conectado que o americano em média. Mas aí que está o detalhe. O brasileiro é muito mais conectado do que o público hispânico. Então o brasileiro tem um hábito de consumo de TV, de internet, de redes sociais muito mais intenso. É o segundo mais conectado do mundo, né? Perde só para a África do Sul. Ele tem um tempo diário de redes sociais maior também do que a média global. Ele tem o hábito de assistir TV linear. Se você pergunta para os telespectadores de FAST, eles preferem canais live, canais ao vivo. Então, é uma população que já traz o hábito de ser telespectador e que é subatendido nos Estados Unidos. Ele é um heavy user de mídia mais intenso, mais significativo que o hispânico em termos de hábito, e ele ainda é um público que está voando debaixo do radar. O que significa o seguinte: nós somos a vitrine para acessar esse público, esse brasileiro dos Estados Unidos, tanto para empresas brasileiras que querem se comunicar com eles, quanto para empresas americanas que também querem falar. Isso a gente tem percebido nas rodadas de conversa, no interesse comercial aqui, como algo muito, muito notável. E tem também uma característica do imigrante brasileiro na comparação com os demais. O brasileiro nos Estados Unidos tem uma renda 28% maior em média que o hispânico, ele tem um nível de escolaridade maior, ele é empreendedor, isso é uma realidade dos imigrantes. De cada 3 novas empresas abertas nos Estados Unidos, uma é aberta por imigrante, e o brasileiro é muito relevante nesse sentido. Então você tem um público que é apaixonado pelos Estados Unidos, né? Hoje são cerca de 6 milhões de brasileiros entre residentes, visitantes e investidores brasileiros dos Estados Unidos, então é um público muito significativo. O último dado disponível de emissão de vistos para os Estados Unidos foi recorde, mais de 1 milhão de novos vistos emitidos para brasileiros para vir para os Estados Unidos. Então, você tem toda essa comunidade forte, pulsante, ativa, 84% em idade economicamente ativa, média de 34 anos, e esse público não estava sendo devidamente atendido em termos de conteúdo. E é por isso que a gente mergulha para fazer a TV que conecta toda essa comunidade, que se torna a emissora oficial dos eventos, shows e acontecimentos relevantes da comunidade brasileira, mas que traz também toda essa bagagem que o Cris colabora do entretenimento, que eu trago do jornalismo, que o Paulo Sérgio traz de
toda a sua história de mais de 30 anos também de televisão no Brasil, 10 anos aqui nos Estados Unidos como o principal rosto de conteúdo em português nos Estados Unidos. E assim a gente se consolida como uma grande oportunidade para as empresas que querem se conectar. Isso vale através de patrocínio, anúncio tradicional, vale através de publicidade programática por meio dos avanços de FAST que nós vamos fazer aí nos próximos 6 meses, e vale também para branded content. Então, tem muita oportunidade. Vou pegar um exemplo, só um case de um segmento com o qual tenho conversado bastante. Turismo. Secretarias de turismo, associações hoteleiras, empresas que investem nesse segmento, locadoras, companhias aéreas e tudo mais, se degladiam pelo consumidor, pelo turista brasileiro para viajar pelo Brasil. Mas a gente tem aqui um público gigantesco, que ganha em dólar, para quem o Brasil é barato, em função da renda que ele gera nos Estados Unidos, e que está subassistido. É um público que não está sendo impactado por todas essas possibilidades comerciais. Então, por que não falar com o turista brasileiro dos Estados Unidos para conhecer o Brasil, as maravilhas do Ceará, de Bonito, Mato Grosso, Gramado, Foz, Rio ou coisa do tipo? E a mesma coisa se repete para os mais diversos segmentos da economia. Então, eu acho que a gente vai ser um grande aliado das empresas brasileiras aqui nos Estados Unidos. Legal, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tem conversado aqui. Porque logo depois do almoço a gente tem um painel sobre Creator Economy, ou seja, a economia da atenção, que está tão falada, né? O próprio Igor do podcast Flow vai estar aqui com a gente, né? Às 2h. E vai ser muito falado com relação à relevância, identificação, e a gente vê exatamente isso no canal do TV Connect, porque todo brasileiro quer ter identificação de ver o conteúdo falado com o seu idioma, com a sua cultura, e essa é a parte mais interessante de tudo. Você vê na TV Connect um hub do Brasil para o mundo. Vocês percebem esse tipo de aplicação para a emissora? Com certeza, com certeza. Mesmo os americanos que olham, passam a conhecer mais a respeito da comunidade brasileira quando se dão conta que existe esse canal. A gente tem feito algumas conversas nessas últimas semanas com potenciais investidores, fundos de investimento, instituições financeiras, tanto brasileiras quanto americanas, e pegando o caso dos americanos, eles veem realmente que existe a potência desse mercado, e eu ouvi até de uma das maiores instituições financeiras dos Estados Unidos, uma super relevante diretora internacional, a frase: olha, não é que o público brasileiro é relevante para a gente ou vai entrar no nosso radar. Não, ele está no nosso radar. A gente tem capital disponível para alocar em projetos e a gente não encontra projetos bons o suficiente para fazer o nosso investimento. Então, a comunidade está muito presente aqui. E as empresas americanas percebem isso. E, obviamente, embora nós falemos em português aqui, então o nosso público não vai ser o americano que assiste, ele se dá conta. É do mesmo jeito que ele conhece a Telemundo, por exemplo. Telemundo começou lá 40 anos atrás, virou um grande case de veículo de mídia, de grupo de mídia em espanhol nos Estados Unidos, e é o que eu digo, foi até a frase que saiu, se não me engano, no Brazil Journal, na entrevista que eu dei, que eu quero construir, junto com o nosso time aqui na TV Connect, a Telemundo dos brasileiros, né? Começando por Orlando e região, embora o nosso sinal esteja distribuído para todos os Estados Unidos. Então, eu realmente enxergo a gente como uma emissora com orgulho de ter o DNA brasileiro, levando a nossa cultura, o nosso conteúdo, a nossa exigência de qualidade para os padrões internacionais e distribuindo para essa diáspora gigantesca de brasileiros que existem nos Estados Unidos em um primeiro momento, mas posteriormente no mundo, né? Com o conteúdo produzido, a gente vai poder, posteriormente, isso está no nosso business plan, fazer expansão internacional também. E para a gente é muito importante estar no Brasil. Então, essa disputa pela economia da atenção, pela atenção do telespectador, isso existe desde que eu estava lá na Globo, que participava das reuniões comerciais, o time me chamava, porque eu sempre gostei de estar perto, presente do setor privado, tinha
enfim, no Conta Corrente, entrevistado 250 CEOs, executivos e etc. Escrevi livros sobre isso. Depois no Invest News tive também um podcast falando com o segmento. Então, eu sempre gostei de ver a comunicação, mas também a viabilidade econômica dela, né? E como que ela podia agregar e juntar forças com grandes patrocinadores, levando conteúdo de qualidade, de credibilidade, de autoridade e tornando o projeto como um todo viável economicamente. E eu sempre gostei disso, desse ganha-ganha, né? Eu acho que é indispensável para a saúde de qualquer negócio. Então, a minha mente, como empreendedor, como empresário, olha muito para isso também. E o que acontece? A atenção, ela está pulverizada, né? Cada vez que o tempo passa, quanto mais os anos evoluem, a gente tem mais devices na mão, o nosso espectador, telespectador, stakeholder, ele está ali sendo disputado pelos mais diversos veículos, estímulos e etc. Então, uma das formas da gente ser eficiente, e eu digo aqui também que a gente nasce entre aspas, embora já tenha 6 anos, mas nessa nova fase a gente se consolida e avança como MediaTek e não apenas como um veículo de mídia, né? Então a gente pega a autoridade, a credibilidade, a qualidade dos veículos tradicionais e acopla a eficiência, a agilidade das empresas de tecnologia. E aí a gente se torna um grupo MediaTek. E a gente vai fazer isso com a distribuição do nosso conteúdo e a pulverização do que é produzido, né? Vale para Fast, mas o que a gente faz aqui tem que estar também nas mais diversas redes sociais, e a gente tem colocado um empenho nisso. Pegar os últimos 30 dias, os avanços têm sido brutais, tem mais de 500% de crescimento no alcance do nosso público, mais de 25% de novos seguidores em um mês. Então, nós somos pequenos, mas estamos crescendo numa velocidade realmente exponencial. E a ideia é fazer conteúdo original para cada um desses segmentos, mas partindo de um mesmo hub, de um mesmo pilar de apuração, de produção e etc. Então, a eficiência, ela tem que estar atrelada à operação. Até mesmo o uso de inteligência artificial e etc. é muito intenso aqui por nós. E a nossa visão é essa, é como grupo de tecnologia. E assim que a gente vai conseguir, com eficiência, levar um conteúdo de muita qualidade e disputar com sucesso a atenção desse público nessa nova economia aí. Doni, infelizmente a gente está chegando aqui ao fim do nosso tempo. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento, falar um pouquinho mais sobre o TV Connect para a gente, foi ótimo. Espero você aqui mês que vem para a gente estar gravando o nosso estúdio aqui do lado na Crosshost, pessoalmente. Você vem aqui ao Brasil no mês que vem, né? É isso aí, vou estar por aí, vou ficar mais ou menos 1 mês e meio no Brasil. Muito obrigado, Yasue, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui, tanto online quanto ao vivo no estúdio. Contem comigo pessoalmente, contem com a TV Connect para ser um parceiro de vocês. A gente quer formar fortes parcerias no Brasil, nos Estados Unidos, e a gente pode ser essa ponte. Tem muita oportunidade de colaboração, de cross, e a gente quer estar muito, muito, muito presente aí, e quem estiver com a gente nessa jornada, eu acho que vai ajudar também a fazer história. E juntos a gente vai construir um futuro extraordinário, tá? Que todos nós vamos ter orgulho, como brasileiros, de estar expandindo o nosso conteúdo, a nossa qualidade, a nossa produção, inclusive no solo americano, que produz 27% do PIB mundial. Mais uma vez eu reforço aqui, para quem quiser conhecer um pouco mais da nossa programação, baixar o aplicativo TV Connect USA. E muito obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer e uma honra fazer parte desse evento. Obrigado mesmo, Yasue. Com certeza, Doni, muito obrigada. Obrigado, pessoal aqui que está assistindo agora. Doni, a gente se fala então. Obrigada, gente. Obrigado.